Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de Agricultura Básica. Nesse módulo de número 2, nós vamos falar a respeito de compostagem de resíduos orgânicos e como essa prática é fundamental para o desenvolvimento e manutenção da fertilidade dos nossos jardins, no caso da nossa horta comunitária. Eu vou usar como base para a gente conversar sobre essa temática esse livro aqui, que é um livro, uma parceria da Embrapa com a Universidade Federal de Santa Catarina. Ciência e Prática para a Gestão de Resíduos Orgânicos. Esse livro aqui, ele é um livro pequeno, um livro muito básico e ele é fundamental para que a gente possa entender como funciona o processo de compostagem e como a gente pode adequar essa metodologia à nossa realidade de cultivo, ao nosso ambiente de cultivo, enfim, ao nosso sistema de produção. Então, nesse nosso primeiro encontro, a gente vai falar sobre os fundamentos da compostagem. E para começar, eu vou ler uma citação que desse mesmo livro aqui, que diz que compostagem é a decomposição biológica e estabilização de substratos orgânicos sob condições que permitem o desenvolvimento de temperaturas termofílicas como resultado do calor produzido biologicamente, para produzir um produto final que é estável, livre de patógenos e sementes de plantas e pode ser beneficamente aplicado na terra. Muito bem. E o que isso quer dizer? A compostagem, ela é um processo natural, ela não envolve a utilização de maquinários complexos ou um grande aporte de energia. Ele é um processo que acontece naturalmente como uma maneira de se reciclar nutrientes. Então, antes mesmo da gente falar sobre compostagem, é importante que a gente fale sobre reciclagem. E quando a gente fala sobre reciclagem, geralmente vem na nossa cabeça latinhas de alumínio, garrafas de vidro, caixas de papelão. Mas poucas pessoas pensam, por exemplo, a respeito da reciclagem de uma casca de melancia, ou de um resto de comida, ou de um pão que estragou. E esses materiais orgânicos, que são metade praticamente de todo o resíduo que a gente produz durante o dia, é a fração mais reciclável de todo o lixo produzido, né, o resíduo. E a forma mais eficiente da gente fazer essa reciclagem é a compostagem. Lógico, é evidente que existem outras formas de você fazer esse manejo de resíduos, mas vamos focar na compostagem porque é um processo muito simples, muito eficiente, barato e que o produto final é muito interessante para essa nossa utilização agrícola. Então, voltando àquela definição, que é a decomposição biológica e estabilização de substratos orgânicos. O que isso quer dizer? Se nós pegarmos a fração orgânica dos resíduos que são produzidos em casa, que é, por exemplo, as cascas de verdura, as comidas que estragam, né, como eu já mencionei no início, e deixar esse material exposto, isso é um material que ele é instável. O que isso quer dizer? Que esse material ele vai se decompor, ele vai atrair insetos, ele vai atrair patógenos e vetores de doenças e vai causar um transtorno ambiental. Então, a compostagem é uma forma da gente estabilizar esse tipo de material. E como que a gente faz a estabilização? Através da adição de uma fonte de carbono. No caso, folhas cortadas, grama, aparas de madeira, todos os materiais que nós temos também disponíveis aí facilmente. Uma outra parte dessa definição fala sobre condições que permitem o desenvolvimento de temperaturas termofílicas. E o que isso quer dizer? A compostagem, a maneira que a gente vai tratar aqui nesse módulo do curso, é uma compostagem termofílica, que significa, é uma compostagem que ela apresenta uma elevação e uma manutenção de uma temperatura bastante alta, em torno de 65 a 70 graus. Essa temperatura elevada, que ela é mantida por pelo menos 14 dias, ela vai garantir que o produto final desse processo de compostagem, o composto orgânico, ele seja um material biologicamente seguro para a utilização agrícola. E o que quer dizer que ele seja biologicamente seguro? Ele vai ser um produto que ele vai conter micro-organismos benéficos que sobrevivem a essa temperatura elevada e ele não vai ter sementes ou outros inóculos de plantas ou micro-organismos que tendem a prejudicar o nosso cultivo. Então, a partir do momento que a gente consegue garantir que essa temperatura de 65 graus ela se mantenha por pelo menos 14 dias,
nós garantimos também a qualidade final do nosso composto orgânico e a possibilidade de utilização agrícola sem problemas. Então, eu sempre falo que a compostagem ela é uma coisa muito interessante porque tudo que nós precisamos para compostar, a gente já tem, que são os resíduos orgânicos e as fontes de carbono que existem em abundância, né? Por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, tem uma planta que é chamada sibipiruna, que ela dá uma florzinha amarelinha. E aí agora, pela cidade, existem centenas dessas árvores e aí caem folhas assim em uma quantidade enorme. E essas folhas elas são todas recolhidas e colocadas em sacos para coleta municipal. Porém, esse material ele poderia muito bem ser utilizado dentro de um processo de compostagem e ao invés de ir para o aterro sanitário se transformar em um passivo ambiental, seria matéria-prima para a produção do nosso composto orgânico. Então, essa questão da temperatura ela é uma coisa muito interessante, ela é fundamental para que a gente tenha um produto de qualidade. Eu vou só mencionar aqui para vocês verem, ó, como é o gráfico da evolução da temperatura em dias e a temperatura. Essa parte que está rasurada ali é o processo termofílico, que é o processo de elevação e manutenção da temperatura para garantir que o nosso composto esteja daquele jeito excelente para a gente utilizar. Então, o processo de compostagem ele é regido pela sucessão de micro-organismos que se desenvolvem a partir da montagem de uma leira de compostagem. Então, a leira de compostagem, a gente tem que pensar nessa estrutura como se fosse, por exemplo, um grande banquete microbiológico. Ao juntar a fonte de carbono e a fonte de nitrogênio, que são os resíduos, a gente consegue criar uma condição ali ambientalmente muito favorável para o desenvolvimento de uma série de micro-organismos que muitas vezes já estão dentro dos próprios resíduos. Então, ao permitir que esses seres se desenvolvam, a gente vai permitir que aconteça esse processo de degradação, né? Uma oxidação controlada dos resíduos e transformação desse material em composto orgânico. Eu falei a respeito ali agora de carbono e nitrogênio, que essa é a maneira que a gente usa para fazer a separação de todo o material que vai para dentro de uma leira de compostagem. Se a gente pensando em 100% da constituição da leira, 75% necessariamente tem que ser um material rico em carbono, ou seja, é um material marrom, um material que se decompõe com mais lentidão, como por exemplo, grama cortada, folhas de árvore, galhos triturados. Aqui, para o processo de compostagem que eu faço aqui, o que eu utilizo são aparas de árvore fornecidas pela prefeitura, que é de longe o melhor material disponível, e tanto em relação a custo como em relação ao processo biológico em si. Então, assim, quando nós formos pensar em montar uma leira de compostagem em casa, na nossa horta ou em qualquer outra situação, é muito importante que a gente lembre dessa proporção de 3 partes de carbono para 1 parte de nitrogênio. Como eu disse, o carbono pode ser constituído por esses materiais mais lenhosos, né, que demoram mais tempo para se decompor, e o nitrogênio seria, no caso, nossos resíduos orgânicos, algum esterco, lodos de estação de tratamento, ou enfim, tudo aquele material que apodrece, né, por assim dizer, tem mau cheiro e que pode atrair insetos e vetores de doenças caso seja mal manejado. Então, quando a gente junta todos esses materiais, nessa proporção de 3 para 1, a gente consegue criar um ambiente para o desenvolvimento desses micro-organismos que vão causar a elevação da temperatura. Então, é muito interessante que basta a gente organizar as coisas dentro de uma certa proporção para que o processo biológico aconteça assim na sua plenitude. Então, nessa primeira aula a gente fala a respeito desses assuntos, dessa abordagem mais superficial sobre a compostagem, sobre como ela pode ser utilizada no manejo dos nossos resíduos orgânicos, seja em casa, seja, como eu disse, no ambiente da nossa horta. E aí na próxima aula nós vamos falar a respeito dos quatro etapas que acontecem dentro da montagem de uma leira de compostagem.
e como acontece a sucessão de micro-organismos. Então, nos vemos na próxima aula. Até breve.